boa tarde, barril industrial. Boa tarde, minha gente, boa tarde, arteiras e arteiros, né? Hoje vamos para o nosso segundo dia de retiro, né, do Chama Criativa. E eu sou Cris Lucena, artesã. Sou dona da marca Pretosquim Arteira. Trabalho com amigurumis, que são os bonequinhos de crochê inspirados na cultura nordestina, cultura sergipana, né? E eu tô aqui nessa proposta, né, do Chama Criativa, de desenvolver, né, um momento de reflexão onde a gente vai estar pensando sobre como evoluir com a marca artesanal, né? Para os próximos 5 anos, a gente ter esse momento mais profundo de autoconhecimento, né? De conhecer o que a gente quer produzir e assim oferecer para o mundo, tá certo? Não é à toa que o nosso tema de hoje é o autoconhecimento aplicado ao negócio artesanal. Eu acho um dos mais desafiantes temas, né? Porque quando a gente pensa na gente mesmo, né? Em autoconhecer é sempre um desafio, porque ele requer um pouco de silêncio, de olhar para dentro, né? De você conseguir se entender. E aí você colocar a sua cara, né, para o mundo ver. E muitas vezes a gente fica com alguns bloqueios nesse sentido, porque não fica querendo mostrar, né, o que somos, até para não receber críticas, né? E as críticas, quando fala sobre nós mesmos, é mais dolorosa, né? Doída. Então, muitas vezes a gente se segura, às vezes, em mostrar aquilo que o outro quer ver. E nesse mostrar aquilo que o outro quer ver, a gente esquece da gente mesmo e se perde. E aí é que está, assim, o problema de muitos males nas nossas vidas. Então, esse exercício de autoconhecimento é muito válido a gente fazer, né? De tempos em tempos, se possível, diariamente, porque nós somos uma eterna metamorfose, né? Ambulante, que não é sempre que pensamos as mesmas coisas, não é sempre que a gente está com a mesma opinião, e através das nossas experiências a gente vai ganhando um conhecimento de vida mesmo, né? Uma maturidade, e graças a Deus que a gente muda de opinião em muitos momentos. Mas há sempre uma centelha, né, daquela nossa essência de quem nós somos, de fato. E essa centelha a gente também tem que manter, né, ela viva, ela acesa. Então é isso. Para o primeiro exercício, né, vamos trabalhar aquele exercício da prosperidade que a gente trabalhou ontem. Só que vamos dobrar. Ontem a gente, para exercitar a prosperidade, a gente exercitou o ato do agradecer, né? Então, escolhemos 3 itens para agradecer. E hoje vamos fazer o seguinte, vamos escolher 6 itens para agradecer. Vamos dobrar, né? Porque à medida que a gente enxerga o quanto nós somos prósperos, a gente consegue enxergar quando a prosperidade que a gente almeja, né, em questões financeiras, em questões de saúde, em questão emocional, né, a gente alcança, e é mais fácil ver esse alcance, né, ver os passos que são dados a partir do momento que a gente enxerga para agradecer, né? Então, queria também, antes de tudo, né, já adiantar um pedido de desculpa no sentido de que eu estou em casa e a vida
como ela é aqui, né? Vai ter gente chamando por mim, vai ter mamãe, mamãe por aí, cachorro latindo, carro passando, né? Barulho de músicas externas ou vozes. Então, assim, peço a compreensão de vocês, porque vamos tentar ficar à vontade como der, mas vai sim ter essas interferências. Já peço, né, quem está assistindo a live agora, mas quem vai assistir mais tarde, que pegue seu caderninho, sua canetinha, porque vamos precisar, para podermos começar de fato, certo? Então, nesse primeiro exercício, vamos pensar em 6 itens no quais somos gratos hoje, né? Cris, eu vi a live, a outra anotei 3 itens, posso repetir? Como eu tenho muita fé em Deus, eu digo o seguinte: Deus te deu novamente hoje. Se Ele não se cansa de te dar, então não canse de agradecer, né? Então, se você agradeceu pelo seu dia, se você agradeceu, né, pela sua saúde, se você agradeceu pela sua casa e hoje você acordou, você está saudável, você tem seu lar e quer agradecer de novo, agradeça, porque é mais um dia que Ele te dá, né, essa bênção, né? E é nesse sentido que vamos anotar 6 seis itens de gratidão. Vamos lá? Você já achou a lâmpada? Pronto, eu já fiz aqui meus 6 itens de gratidão, né, de agradecimento. E aí, vocês querem comentar pelo menos um dos itens que vocês escreveram aí? Eu vou comentar um aqui, certo? Eu agradeço por ter escolhas. Eu sei que no mundo assim a gente vive várias dificuldades, né, na vida e tal, mas graças a Deus, assim, na sociedade em que eu vivo, mesmo sendo mulher, mesmo com várias limitações, né, de questões sociais e tal, mas eu ainda consigo visualizar muitas escolhas e tenho o poder de fazê-las, né? Então, olhando assim para outras sociedades, né, mundo afora, às vezes, se eu tivesse nascido em um outro país, uma outra cultura, esse poder de escolha que eu tenho hoje fosse imensamente reduzido
E eu não sei se eu sobreviveria muito por conta do jeito que eu sou. E eu agradeço, também foi um dos itens aqui que eu coloquei, de agradecer por ser quem eu sou, né? E aí, vocês querem comentar algum item dos 6 que escolheram? Gente, olha, como a gente tem um período, eu ultrapassei bastante o de ontem, né? De 30 a 40 minutos. Ontem eu atrasei bastante, fiquei 1 hora e um pouquinho mais. Vamos hoje tentar trabalhar dentro desse tempo, tá certo? Então, quando vocês quiserem, vocês coloquem aí, certo? Porque tem esse atrasozinho, né? Entre o que eu falo, o que vocês escutam, o que vocês escrevem, até chegar a mim, né? Vocês coloquem aí um item daqueles que você agradeceu, tá certo? Para continuar, né? O objetivo de hoje é o quê? É transformar a nossa identidade em um diferencial dentro do nosso artesanato, dentro do nosso negócio artesanal, né? Porque, querendo ou não, cada um tem um jeito, né, de ver a vida, um jeito de fazer as coisas, né, diárias, assim, um jeito, por exemplo, no próprio artesanato, né? Você faz uma peça, se você for fazer outra idêntica, né? Você não consegue. Oi, Tauan, bem-vindos novamente. Já passamos da fase do agradecimento, mas o agradecimento traz prosperidade. Então, se você aí puder fazer 6 itens de gratidão. Ontem foi 3, né? Hoje serão 6. 6 itens de gratidão você pode fazer. Mas vamos continuar aqui, certo? Boa tarde. Mas vamos continuar aqui para não demorar tanto. Porque ontem era para demorar no máximo 40 minutos, fiquei 1 hora. Mas enfim. Então, a ideia de hoje é a gente pegar, né, o que nos faz únicos e diferentes e ver como a gente aplica nesse nosso negócio artesanal. Como eu ia dizendo, uma peça, ela mesmo a gente fazendo com a mesma receita, a mesma linha, né, a mesma agulha, ela sai um tantinho que diferente de outra. Pode sair muito parecida, muito idêntica mesmo, mas não é igual. Então, assim, a mesma coisa somos nós nos nossos negócios, né? Então, no nosso próximo exercício, né, na questão que a gente vai escrever aqui, é identificar, assim, quem nós somos enquanto artesão, né? Enquanto artesão, quem nós somos, em que sentido? Se a gente fazer uma autorreflexão, a gente vai conseguir identificar o que é que a gente gosta, por exemplo, de ouvir, né, músicas, o que é que a gente gosta de comer, né? O que é que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre, que é assim, estudar e trabalhar é uma coisa que a gente tem que fazer querendo ou não. Mas até assim, as nossas preferências de trabalho, o que é que a gente gosta de fazer? Então, fazendo essa análise assim, do que gostamos e do que não gostamos, do que a gente busca expressar para o mundo, e o que a gente quer mais, né, deixar para a gente, não vou nem dizer esconder, mas assim, deixar mais no nosso íntimo, né?
identificar isso e pensar quem eu sou, né? Quais as minhas preferências, né? E o que desses elementos eu coloco dentro do meu artesanato. Então, eu vou pedir para vocês escreverem até 5 linhas, né? Dentro desse contexto, assim. Vamos lá. Até 5 linhas. Nosso próximo exercício. Quem eu sou enquanto artesã? Assim, o que é que eu gostaria de expressar? O que eu já expresso, né? Mas o que eu mais gosto de expressar dentro do meu artesanato. Pronto, eu já fiz. O meu deu 4 linhas. O meu, assim, como eu tenho trabalhado isso durante esses 5 anos, eu consigo enxergar mais rápido, né? Talvez você que esteja vendo depois, ou você que esteja agora assistindo, assim, às vezes demora um pouco mais, mas fica tranquila, né? Vai no seu tempo. Mas eu vou aqui colocar um pouco dos itens que me faz ser quem eu sou dentro do meu artesanato, né? Então, quais as minhas preferências, né? É a cultura sergipana, né? As histórias populares, as comidas típicas, as cores, né? Eu gosto muito de trabalhar uma paleta de cores quentes, tipo assim, essa corzinha aqui até essa paleta de cores assim, que lembrem, né? É o amarelo, é o laranja, é o vermelho até, né? Tem esse pouco do azul, se for, mas é aquele azul aberto, né? É o verde, aquele verde planta, né? Verde, às vezes musgo, às vezes, né? Mais tom de cacto, né? Também gosto de trabalhar a religiosidade. Como eu sou, né? Como eu tenho uma religião católica, então vocês conseguem ver nas minhas peças muito das histórias católicas mesmo, né? Da religiosidade católica. Mas isso não quer dizer que eu não faça também de outras religiões. Já fiz, né? Amigurumis da religiosidade afro, né? Descendente, né? E é muito pedido, e eu faço. Além de outras que eu também admiro, mas eu não me ainda adentrei porque é algo que não é da minha realidade, né? Não é assim, não tá tão próximo, então eu tenho que fazer uma pesquisa antes para não falar também muita besteira, né? Não falar besteira e respeitar a religiosidade do outro. Então, essa sou eu enquanto artesã. Ah, ainda bem, comentário. Eu amo todas as cores. KKKK. Às vezes compro linhas até que não preciso por conta das cores.
meu forte é a religião afro. Então, já conseguiu identificar. Quer dizer que você só vai fazer isso? Não, mas você consegue ver aí um ponto seu, né? Uma identidade, consegue ver. Então, quando você fala assim, todas as cores, você consegue ver que você é uma pessoa né, colorida, uma pessoa assim, provavelmente as peças são bem vivas, bem alegres, bem, né, porque se fosse monocromático, por exemplo, aquelas duas cores principais ali, adentrando em outros, mas naquele tom mais monótono, né, não que seja feio nem bonito, não é essa a questão, mas é a questão do você se sentir bem ao fazer. Então, quando você faz várias peças de várias cores, isso já está definindo um pouco a sua identidade, né? Quem você é dentro do seu artesanato. Você, por exemplo, não é uma pessoa monocromática, a não ser que seja alguém que solicite uma encomenda. Suas peças naturalmente vão ser alegres, vivas, cheias de cores, né? E a questão da religião também, já fica uma marca registrada. Então, assim, quem pensa em fazer um amigurumi com a temática da religião afro, muitas vezes vai lembrar de você, porque você fica fazendo as peças nessa temática e vai virando referência nisso, né? Aí, ao invés de pensar em uma artesã que faça peças, digamos assim, para maternidade, para, né? Vou pedir a tal one que faça, porque eu já vi várias peças da religião afro no perfil dela, ou dele, desculpa, por exemplo. E aí é nesse sentido que a gente vai dando cara, né? Sim, concordando. Então, é nesse sentido que a gente vai dando cara ao nosso artesanato. Porque muitas vezes a gente nem percebe que isso acontece, mas acontece. Então, assim, a gente fala, através do nosso artesanato, dos saberes, a gente fala das histórias e a gente fala dos territórios, né? Nós temos esses espaços, né? De território do saber, território das histórias, território de quem nós somos, né? Para o mundo, e faz isso naturalmente, muitas vezes sem perceber. Mas se a gente percebe e dá uma intenção no nosso artesanato para essa nossa identidade, a gente vê que consegue ser mais certeiro, né? Enquanto quando fala para os clientes, né? E falar para alguém que quer comprar aquilo que a gente está vendendo é mais fácil de vender, né? E é nesse sentido também. Uma outra questão aí, vamos lá no caderninho. O que é que meu artesanato comunica? Com quem, né? O meu artesanato comunica. Se você for pensar assim, você sendo quem você é, sem medos de ser feliz por isso, e lançando ao mundo, com quem você vai comunicar, né? Quem é essa pessoa que vai comunicar? O seu artesanato vai comunicar com quem? Se fosse pensar numa pessoa, descreva aí essa pessoa. Em 5 linhas, viu? No máximo.
Pronto, eu fiz também. Hoje eu tô bem curtinha, 4 linhas apenas, no meu caderninho, né? Isso mesmo. Vou falar aqui, depois você faz esse feedback comigo, viu? Então, quando eu penso em quem, né, com quem meu artesanato comunica, eu consigo identificar que é aquela pessoa que queira conhecer um pouco da nossa história, da nossa cultura, né? Nordestina, sergipana. Então, assim, quem pode ser essa pessoa, né? Se eu for especificar mais, pode ser o turista que esteja visitando aqui o estado, pode ser o professor que queira passar esse conhecimento para os alunos, pode ser, né, pessoas curiosas pela história mesmo da sua localidade que às vezes não conhece. E às vezes pode ser aquela pessoa que nem tinha o sentido de ir em busca de conhecer, mas através da curiosidade, né? Que bonequinha diferente, por que tá com essas fitinhas penduradas, né? As pessoas curiosas também são pessoas que podem, que eu posso me comunicar, né? E por que eu estou pensando nesse outro, já que estamos falando de autoconhecimento? Porque muitas vezes a gente olhar para o outro, a gente consegue identificar duas coisas. É como se o outro fosse um espelho nosso, né? A gente consegue identificar o que a gente gosta e o que a gente não gosta na gente. Já percebeu isso? Muitas vezes, quando a gente não gosta em alguma coisa no outro e que a gente faz uma autorreflexão, nós temos uma característica igual ou similar àquilo. E a gente não gosta de ter aquela característica, né? E aí fica criticando o outro e apontando e por que ele faz, sendo que a gente tem traços daquela característica e são os traços que a gente menos gosta. E também no outro a gente consegue nos reconhecer, né? Então, se eu tô, por exemplo, num ambiente que eu me sinto bem, que eu veja pessoas falando que eu gosto de conversar, que eu veja alguém escutando as músicas que eu gosto de ouvir, se vestindo de uma maneira que eu me sinto à vontade de também estar vestida. Então, eu consigo reconhecer no outro aquilo que me pertence também, né? Que eu gosto, que é positivo. Então, por isso esse exercício dentro do dia de hoje, né? Do autoconhecimento. Porque muitas vezes quando a gente não faz esse exercício, fica difícil para a gente se reconhecer. E às vezes olhando no espelho, tanto no espelho físico quanto no espelho do outro ser humano, a gente consegue identificar mais fácil quando tem os olhos, né, querendo ver, né, o coração aberto para ver isso. Então, me diz aí, Tauan, que super participativo aqui, com que seu artesanato, ou com quem o seu artesanato se comunica? Você conseguiu fazer aí? Delay, né? Que chama delay, que é esse tempinho. Pronto. É da mesma forma para aquelas pessoas que têm amor pelos orixás. Então, aqui aí você coloca principalmente, né, a parte da religiosidade, né? Então, assim, você já consegue identificando
para quem você faz, né? Para quem comunica o seu artesanato, você consegue já entender em como falar. Incrível, né? Em como falar para as pessoas, e quais são os principais pontos que dentro do seu artesanato você pode trabalhar a fala. É pela religião afro que sinto no coração que aquilo que foi feito para ela. Que sinto no coração. Que ponto importante. Aquilo que foi feito para ela. Engraçado quanto isso é real, né? É até físico, a gente realmente sente, né? Se sente bem, né? Se sente feliz, né? Tanto quanto quando faz, principalmente quando entrega. E é uma felicidade genuína isso. Então, assim, a gente faz dentro, é algo de dentro para fora. E isso, não tenha dúvida, torna-se diferencial. É um diferencial para você. No modo como atende, no modo como você fala, que vai criando uma autoridade quanto a isso. No modo como você oferta, vai sendo mais gentil com as palavras, vai sendo mais acolhedor, vai sendo mais envolvente, né? E tudo isso por quê? Porque isso faz parte de você, faz parte da sua identidade. E quanto mais você nutre isso, mais prazeroso e mais visível você fica para os outros que querem aquilo que você está ofertando. Então, assim, a tribo, você vai reconhecendo sua tribo e a tribo vai reconhecendo você, né, como uma referência. E é bem bacana. Então, continuando, o valor simbólico, cultural e afetivo ao fazer o manual, né? Então, não se engane. Não se engane. Tudo que você faz, né? Você que está assistindo agora ou depois, né? Tudo que você vier a fazer, ela vai ter uma representatividade, vai ter um símbolo, vai ser algo simbólico dentro do que é cultural e dentro do que é afetivo, né? Quando a gente fala do artesanato, não tem como fugir muito disso. Quando eu falo de cultura, não é só essa parte de histórica que eu tô falando, mas cultura mesmo na maneira como a gente trata, né? E se trata numa comunidade, né? Então, se eu faço peças para maternidade, se eu faço peças para religiosidade, se eu faço peças para decorativas, tudo vai trabalhar uma cultura de como nós somos enquanto sociedade. E o afetivo é aquela questão também, né, de quando você faz artesanato, você encomendou, você fez, aquilo você vai estar dedicando tempo, você vai estar dedicando um esforço físico e vai estar dedicando uma manutenção, né, de atenção para aquela peça. Então, são horas de dedicação para aquela peça. E quando você termina, tá aí, tá, quem não vai me deixar mentir, parece que você pariu um filho. Né? Independente da peça, você vai criar um carinho por aquela peça. E é até difícil quando a gente trata de vender, né? É até difícil a gente vender, porque fica assim, ai meu Deus, né? É verdade. A gente fica querendo ficar com aquela peça, mas às vezes é uma encomenda, às vezes a pessoa vai pagar aquilo que você ofertou, então acaba tendo que vender. Mas
aquele foi tanto tempo dedicado que você cria uma afeição. Uma coisa um ponto bem importante também que eu queria trabalhar no dia de hoje é a questão do artesanato autoral e reprodução versus reprodução. Muitas vezes as pessoas elas têm alguma dificuldade, né, no criar, tipo do zero, né? Por exemplo, como eu trabalho com amigurumi, eu vou fazer uma receita nova. Aí aqui eu vou elaborando, vou testando, vou elaborando, vou testando. Isso muitas vezes é difícil. É tanto que muitas receitas minhas, por exemplo, eu não crio do zero. Eu pego, né, peças que eu gostei, que eu vou adaptando, ou minhas próprias, ou de outras pessoas. E aí eu vou adaptando dentro da minha proposta, né, da minha coleção. Mas algumas pessoas às vezes não têm essa prática, vamos dizer assim, né, essa prática. E aí gostam muito de reproduzir. Aqui não tá errado nem tá certo, não tem isso, não existe essa questão de tá errado ou tá certo, não. Você faz o que se sentir à vontade, o que você se achar mais confiante em fazer, o que quiser fazer, né? Você pegar uma receita, você produzir sua própria peça, né? Ela vai ter, sinceramente, o mesmo valor, no sentido artesanal, artístico, né? Expressivo. Uma que você nunca vai fazer igual a de outra pessoa que você reproduzir. Vai ter sempre o seu traço, sua identidade, sua atenção. É tanto que quando você escolhe reproduzir alguma peça de outra pessoa, você está reproduzindo por quê? Porque você escolheu, né? Foi do seu querer, foi do seu... É prazeroso para você fazer. A não ser que seja uma encomenda, mas muitas vezes, até quando é uma encomenda que a gente não gosta de fazer, por exemplo, eu não gosto de fazer animal tipo cachorrinho. Vieram algumas encomendas, Cris, faça meu pet aqui, aí mandou uma foto. Eu não faço, eu dispenso, porque eu não gosto de fazer representações, né? Eu faço de pessoas, eu pego a foto, tento reproduzir dentro dos meus traços artesanais. Por exemplo, eu não gosto de colocar aqueles botões nos olhos, eu gosto de bordar. É um traço meu, então eu digo para a pessoa, eu faço, mas eu priorizo bordar os olhos. Você quer? Não, quero com um botão. Aí eu vejo, né? Às vezes eu faço, às vezes não. Às vezes não é só por isso que eu deixo fazer, mas eu sempre dou essa opção para a pessoa de bordar os olhos, né? E muitas vezes, na verdade, não teve nenhum, não, só teve uma, que não quis os olhos bordados, quis com o botãozinho. Aí eu botei, até porque não é nada complexo, mas é só porque foge um pouco do meu traço artesanal, né? Então, muitas vezes, até quando é uma encomenda, é isso que eu quero dizer, você faz a opção, a escolha, por não pegar a encomenda, porque simplesmente não condiz com você, não condiz com o que você quer, com o que você acredita, né? Não fala no coração, aquela coisa que Talão fala aqui, que sente no coração, você não sente, então você muitas vezes dispensa por conta disso. Então, quando você faz o artesanato, seja sua criação do zero, né? Ou de inspirações, ou quando você simplesmente reproduz, simplesmente, bem entre aspas, você está, de todo modo, expressando o que você expressando o que você gosta, né? É nesse sentido. E você entender
esse posicionamento é importante, porque muitas vezes a gente faz sem perceber isso, né? Mas quando percebe, o que é que acontece? Você muda a sua postura. A sua postura na hora de vender numa feirinha, você muda a sua postura na hora de colocar no Instagram. O discurso que você faz, né? O que você fala, ele vai mais redondinho com as suas crenças, com quem você é, com a sua tribo, com as pessoas que você fala e elas entendem. Então, muitas vezes a gente quer falar para todo mundo e não conseguimos falar para todo mundo. Então, a gente fala para aquela direção, para aquela tribo. Se outras pessoas escutam e gostam, que bom, sejam bem-vindas, né? Mas você tem um posicionamento, e esse posicionamento, ele faz você ser destaque, digamos assim, dentre outros, né? Destaque no sentido assim, de criar autoridade, destaque no sentido de você não estar muito ansioso e preocupado em estar vendendo para todo mundo, porque vai ter pessoas que vão preferir outro tipo de artesanato com outra temática e tá tudo bem, porque vai ter pessoas que prefiram o seu. E não só a temática, não só a você enquanto artesão, enquanto artesã, porque vai ter seu registro, né, identitário no modo que você atende, no modo que você entrega, no modo que você faz as suas peças. Então, é sobre isso. E, gente, olha, vamos já encaminhando para o final. Eu acho que hoje cumpri, né, a questão dos 30 minutinhos ou 40. Vamos ter um dever de casa, mas eu quero falar a palavrinha de chave, né? Profundidade. A palavra profundidade. Como eu disse, quem está acompanhando a live agora e quem vai acompanhar depois, né? Dia 7, a gente vai ter esse momento presencial, né? Onde a gente vai ter... Eu só casei lava-pés, né? Mas meditação, a gente vai ter massagem, a gente vai ter escalda-pés, né? A gente vai estar... Olha, já, Serginho, nós estamos já no encerramento, mas você pode acompanhar a live depois completa, né? Então, a gente vai ter esses momentos também de fala, né? De compartilhar falas, o dia 7 na Casa Trama, na vivência que vamos estar fazendo. A vivência, ela é paga, né? R$25, mas estamos nessa premiação de que se você assistir todas as lives, que serão 6 ao total, né? Essa é a segunda. Se você assistir todas as lives e anotar no comentário da live a palavra-chave, né? A de hoje, a palavra é profundidade. Você vai estar concorrendo a 2 vagas nesse dia 7, certo? E é sobre isso. E agora vamos sim, para o dever de casa, que é super fácil hoje, né? Para você completar a frase: meu artesanato existe para... E aí você coloca o objetivo do seu artesanato existir para o mundo. O que é que você acha que o seu artesanato contribui existindo? Não é a técnica existindo, não é a questão do que você faz de forma geral, mas assim, é o seu. O que o meu artesanato de Cris, Lucena,
ele contribui para o mundo. O seu Tauan, o que é que o seu artesanato, o seu Serginho, o que é que o seu artesanato contribui para o mundo, entendeu? Como indivíduos, é isso que eu quero dizer. E aí você completa essa frase, que é o nosso dever de casa de hoje, certo? Vou colocar ela na descrição da live, né, para estar lá mais explícito. E espero que vocês coloquem no comentário, né, a palavra-chave, profundidade, tá certo? Então é isso, um cheirinho. Obrigada por acompanhar até aqui.